Guilherme Souto, quero saber de você, meu irmão. O que é que você achou a respeito, primeiro, da arbitragem tendenciosa, no mínimo tendenciosa, de seu Bruno Arleu nesse jogo entre Vitória e Atlético Paranaense? Primeiro é um prazer falar aqui para o pessoal da Geração Colossal, um canal de muitos inscritos, inclusive requisitados por muitos candidatos, inclusive a presidência do Vitória, né? Já, exatamente. Realmente, a atuação do Bruno Arleu de Araújo foi uma coisa lamentável que aconteceu no estádio da Arena da Baixada hoje. Uma situação que interferiu no campo do Vitória, que lesionou um jogador, porque a não expulsão do jogador do Atlético ocasionou na troca do jogador do Vitória e, consequentemente, não se houve a expulsão, não se houve a aplicação correta da regra. Então, portanto, o Bruno Arleu de Araújo tem interferência direta no que aconteceu nesse resultado trágico de Vitória 1, Atlético Paranaense 3. É injusto que o Vitória pague pelas incompetências da arbitragem. O Vitória precisa urgentemente ser mais ativo nessa questão, até porque se for para prejudicar o lado de cá, o lado de lá, vai prejudicar mais o lado de cá, que é do Nordeste, e a gente sabe como é que funciona. Vitória tem que olhar com mais análise, uma atuação péssima, nota 0 para esse árbitro, Lúcio. E sobre o jogo em si, velho, o que é que você achou do desempenho do Vitória dentro de campo? Tem algum jogador que você quer dar aqui um destaque? Outro que você quer fazer uma crítica aqui construtiva? Olha, o destaque vai para Lucas Arcanjo, mais uma vez. Teve uma atuação concisa e constante, né? No time do Vitória, o Lucas Arcanjo, né? Foi importante até para o Vitória não ter sofrido mais gols, ter se mantido vivo durante boa parte da partida, né? Então é um jogador que mais uma vez deve ser destacado e a gente fica orgulhoso porque é um jogador que veio da nossa base e continua cada vez mais brilhando. E não sei se termina a temporada no Vitória dessa vez, né? E para destacar negativamente, infelizmente o Ramon não foi bem no jogo mais uma vez, né? Errou muitos passes, principalmente no segundo tempo, deu alguns contra-ataques perigosos pro time do Atlético, então é um jogador que precisa melhorar, até mesmo porque ele bem, a gente tem uma performance boa e consegue ter mais estabilidade no campeonato. Pronto, agora vamos lá falar com o Eduardo Serra, que está ouvindo um áudio ali, ele vai falar aqui com a gente. Eduardo Serra, diante da atuação de seu Bruno Arleu, vou aqui tirar um pouco da privacidade de Eduardo Serra, o presidente Fábio Mota se pronunciou. Eu quero que você fale em relação não só a essa arbitragem péssima de hoje e também sobre o pronunciamento do presidente Fábio Mota. É um pronunciamento válido, acho que ele tinha que fazer isso mesmo, porém é o que estávamos conversando aqui off. Se Fábio Mota tivesse a mesma valentia que ele teve na coletiva para bradar em cima do Bruno Arleu, se ele tivesse a mesma valentia para impor lá na CBF, ótimo. Agora não adianta chegar na coletiva, bradar, esbravejar que Bruno Arleu errou, que foi tendencioso, que Rodrigo Sintra é isso, que Rodrigo Sintra é o responsável pela arbitragem aqui no Brasil. Se lá na CBF ele apenas dá amém e aceita e ponto final. Então, eu acho que seria muito mais válido se ele não falasse nada e agisse, né? Claro, estávamos esperando o posicionamento dele e foi importante que tivesse esse posicionamento. E agora eu quero saber o que é que ele vai fazer na prática. Porque ofício... vamos entrar com uma representação. Isso aí todos os clubes fazem, tá? Mas o que é que o Vitória vai fazer de diferente para que as coisas sejam diferentes, né? O que vai fazer de diferente para que as coisas melhorem. E assim, eu até tava pensando aqui, né, em off. Cara, eu sendo o treinador do time, no momento que o árbitro marcou aquele pênalti, pai, eu mandava os meus jogadores se tirar de campo. Fazer que nem, né, um outro time fez, né, recentemente. Pedia pros caras sair de campo, velho. Bora, sai todo mundo aí de campo. O Senegal, não é isso? Pedia pra todo mundo sair de campo, velho. Porque, velho, não existe. A regra tem que ser aplicada. Se houve impedimento no lance que ocasionou suposto pênalti marcado pelo Bruno Arleu, se o VAR verificou, traçou as linhas e foi impedimento,
não tinha nem que ter chamado o Bruno Arleu, já tinha que mandar ele anular o pênalti, porque foi impedimento. E aí tinha que mostrar o lance no telão lá da arena e mostrar por que o lance foi anulado. Então, é a arbitragem brasileira que só não funciona não só contra o Vitória, mas também contra o Bahia. A arbitragem brasileira não funciona contra Bahia e Vitória. Ou melhor, só funciona contra Bahia e Vitória. Né? Se dependermos dos nossos times baianos, se a gente depender de uma arbitragem limpa e serena para que eles fiquem numa Série A, irmão, a gente nunca vai ficar. Então, sinceramente, eu espero que a CBF tome uma decisão. Quando criticavam o Edinaldo, metiam um pau em Edinaldo, mas a arbitragem, pelo menos na época de Edinaldo, não tinha tantos escândalos como está tendo agora. E lembrando que, assim que o novo presidente assumiu, foi mudada toda a comissão de arbitragem. E por que essa comissão de arbitragem não está evoluindo o nível? Né? Infelizmente, tem que melhorar... Eita porra! Tem que melhorar o nível, né? Tem que melhorar o nível da nossa arbitragem aqui no Brasil. Um grande abraço, pessoal aí do Geração Colossal. Valeu. Eu vou aqui ver a opinião de PH da Notícia. Ficou revoltado, viu? PH da Notícia ficou revoltado. Agora eu vou ver a opinião dele aqui. PH, perguntei aos meus colegas aqui, né, do Rubro Negro TV. Agora eu quero saber a sua opinião, cara. Primeiro eu quero que você fale em relação a essa arbitragem, no mínimo tendenciosa, de seu Bruno Arleu. E logo em seguida você pode falar também, complementar com o que você achou do jogo do Vitória. É mais um jogo acima, né, do esperado. O Vitória até começou bem o jogo, mas foi prejudicado, né, escancaradamente por essa arbitragem. Cara, eu tenho feito um exercício para esse ano não criticar tanto a arbitragem. Mas, cara, você estava comentando aqui, o Vitória estava jogando mal. O Vitória não estava sendo prejudicado, nada disso. É o Vitória de começar a jogar e vem essa arbitragem que no mínimo não, é totalmente tendenciosa. A arbitragem brasileira é ruim, a gente entende. Mas a gente sabe muito bem quando é situações tendenciosas e quando é ruindade. O que o Bruno Arleu hoje fez foi o cúmulo do cúmulo. Ele, assim como o Daronco, prejudicaram o Vitória. Eles prejudicaram um time que já não anda bem das pernas e quando tá tentando se recuperar, dá uma rasteira. O que querem? Querem derrubar o Vitória? Pega o Vitória logo e joga na segunda divisão. Rodrigo Sintra, vocês da arbitragem brasileira, né? Pega o Vitória e joga logo. CBF, pega o Vitória e joga logo pra segunda divisão. Não deixa o Vitória disputar as outras rodadas, não. Pega logo e joga pra segunda. Porque o que está acontecendo aí é um absurdo, irmão. A gente entende que o Vitória tem suas dificuldades, a gente entende que o Vitória passa por problemas, não tem um elenco bom, o banco de reservas do Vitória não ajuda, os 11 tudo bem, mas o banco não vai. Mas, porra, você tem que jogar contra o adversário, fora de casa, você tem que jogar contra a torcida e contra a arbitragem? Pelo amor de Deus. Eu já disse, pega o Vitória e joga logo pra segunda divisão. Não precisa o Vitória disputar mais zorra nenhuma. Elimine da Copa do Brasil. É assim que vocês querem? Agora vocês estão com medo do Vitória, por quê? Por que vocês estão com medo do Vitória? E tá na hora. Eu vou dizer aqui, ó. Quarta-feira, depois do jogo do Flamengo. Olha aqui, eu vou dizer no meu canal também. Eu vou começar a tumultuar. Vão tirar meu cadastro da CBF, não me importo, eu faço meus jogos de casa. Mas não pode. E é o seguinte, vocês da imprensa, vocês colegas da imprensa, que fica, não vai dar certo, mas não adianta nada reclamar. Tá na hora da gente reclamar aqui também, irmão. É do Bahia, é do Ceará, é do Fortaleza. É o pessoal, a imprensa do Nordeste começar a reclamar também. Chutar o pau da barraca. Porque o prejudicado somos nós. Somos nós que produzimos conteúdos do material do Vitória, do Bahia, do Ceará, o que for. E aí a gente critica os caras, a gente depois vai estar disputando lá para uma segunda divisão. Por quê? Porque um árbitro tira 2, 3 pontos com um time nosso que já não vai bem, e aí é um jogo como esse que prejudica lá no final, na 38ª rodada. Então tá na hora de acabar essa patifaria. Cheguei a me engasgar aqui. Então tá na hora
de todos se unirem do Nordeste para poder cobrar, só cobrando, porque o peso todo vai de lá. E se a gente começar a meter a boca do trombone, pode não melhorar, mas vai ficar escancarado muita coisa. Mas muita coisa, que se eu disser aqui, eu vou ser processado e o caramba. O presidente Fábio Mota deu um pronunciamento, né? Depois da partida. Ele estava relativamente estressado, né? Claro, indignado, né? Acho que é o sentimento que o torcedor do Vitória tem que estar. O que é que você achou das palavras do presidente? Eu vou dar um recado direto para Fábio. Parabéns por ter posto na mesa, tá? E eu espero que não fique só nessa situação, não. Vá, reclame, faça sua reclamação lá na comissão. Tá na hora. Chega de ser prejudicado. Mais uma vez dizendo, não tô aqui, não é choro de perdedor, mas se o time da gente não tá bom, a galera tava nem aí, agora que tá melhorando, tá começando a bagunçar o coreto pro lado da gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Esse aí foi PH da notícia. Galera, o pessoal da imprensa aí tá revoltado. E também não é por menos, né? Depois de tudo isso que aconteceu. Esse foi mais um vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário também, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu.